Fala, meus amigos, vocês estão bem? Teve uma pessoa aqui, a Luana, que me pediu para fazer um vídeo falando um pouco sobre como foi a minha rotina de estudos quando eu passei no concurso de oficial de promotoria. Obrigado, Luana, pela pergunta. E aí, antes de qualquer coisa, né? Professor, você fala muito, mas você passou mesmo, ó. Estamos aqui, imprensa oficial, tá? Quarta-feira, 9 de maio de 2007. Temos aqui, vou passar para você, as nomeações. Então, nomeando nos termos do artigo tal, e tem eu aqui, Donélia dos Santos Amante, tá? Para exercerem em caráter efetivo e em jornada completa de trabalho os cargos de oficial de promotoria, tá? Então aqui foi a minha nomeação como oficial de promotoria, tá? Então, antes de qualquer coisa, porque faço essa observação, porque tem gente que diz que passou no concurso e não passou, tá? Não é assim, não é tão famosinho ainda, mas tem gente aí que diz que passou em concurso e não passou. E às vezes quando passou não foi nomeado, eu fui nomeado, eu trabalhei como oficial de promotoria, tá? Na área regional de Taubaté, eu trabalhei na promotoria de São José dos Campos, que pertence à regional de Taubaté. Bom, algumas coisas importantes. A prova aconteceu em 2006, tá? Então aqui a minha nomeação foi no dia 9 de maio de 2007, mas a prova foi em 2006. E aí, em 2006, eu já estava na faculdade de Direito. Eu entrei em 2003 na faculdade. Então, 2003, primeiro ano, 2004, segundo ano, 2005, terceiro ano, 2006, quarto ano. Eu estava no quarto ano da faculdade de Direito. As questões relativas à parte de Direito, com o conhecimento jurídico que eu já tinha da faculdade, embora não tivesse visto todos os assuntos ainda, mas eu já conseguiria responder as questões, porque aí depois que você começa a pegar o jeito de como estuda a parte do direito, conseguir fazer as questões de direito com tranquilidade. Mas preciso dizer algumas coisas para você. Não adianta só você realmente querer passar, você tem que querer muito passar. Eu já tinha também uma base de português e matemática. Então, no meu caso, eu tinha estudado, enfim, a minha mãe era professora, acho que eu já contei essa história aqui e tal, e eu tinha estudado numa escola particular. Então, eu tinha uma boa base de português e tinha uma boa base de matemática. Sim, eu já entrei para fazer essa prova com esta base. E aí, veja só, o que é base? É você aprender alguma coisa e não esquecer mais. Porque pode ser que existam pessoas que estudaram em escolas particulares e tal, mas se eu falar para a pessoa o seguinte, ó, escuta aqui, você consegue fazer aí uma equação de segundo grau, você consegue resolver um problema de trigonometria, você consegue resolver aí alguma coisa relacionada à fatoração, a pessoa nem sabe do que eu estou falando, porque a pessoa não se recorda disso. Então eu tive sim uma boa base de português e uma boa base de matemática. Mas isso não significa que eu não estudei português e que eu não estudei matemática. Eu não fiz cursinho para esse concurso, porque eu já estava fazendo a faculdade de Direito, já tinha uma boa base de português e matemática, e aí o que eu fiz? Em São José dos Campos tinha uma banca que se chamava Banca dos Concursos, e lá vendiam apostilas para vários concursos tal. Eu fui lá e comprei a apostila para o concurso de oficial de promotoria. Não sei se foi a apostila Solução, não sei, mas uma dessas apostilas aí conhecidas. E como eu já tinha toda essa base, o que eu fui fazer? Eu fui fazer questões. Então eu peguei a apostila, então o que eu fazia? A apostila tinha uma parte de teoria e tinha as explicações ali das leis ou da matéria em si, e depois vinham os exercícios. E a apostila até dizia assim, que são 2006 exercícios, né? Eles tinham essa mania, né? Você estava no ano de 2005, eles faziam uma apostila com 2005 exercícios. 2006 foram 2006 exercícios. E aí eu vou dizer para você uma coisa, eu fiz 2 vezes essa apostila. Sim, de exercícios. Eu fiz 2 vezes a mesma apostila. Eu comprei, fiz uma depois que eu terminei de fazer, que eu acabei toda a apostila, fui lá e comprei outra apostila e eu completei todo o conteúdo de exercícios por 2 vezes. Anotava os meus erros, fazia aquilo que eu já falei aqui em alguns vídeos sobre caderno de erros. E aí teve uma outra coisa que eu fiz. Eu comprei a apostila, fiz as questões por 2 vezes e depois, quando faltavam 2 semanas para a prova, eu não saía da minha casa. Eu ficava o dia todo que eu conseguia estudando. Mas fazia aquela técnica que você já deve ter ouvido falar, técnica de Pareto. Então eu estudava 20, 25 minutos, descansava 5, descansava 10, estudava mais 20, 25 minutos, descansava 5, estudava mais 20, 25 minutos, mas eu fiquei o dia todo. Eu não fui para a faculdade nessas 2 semanas. Por quê?
Porque eu tinha que avaliar uma coisa, que era a seguinte: por mais que eu estivesse já estudando bastante, mas existiam sempre pessoas que estavam estudando mais do que eu. Tanto é que, se você olhar aqui, ó, eu fui o 7º a ser chamado. Tá? Aqui, as pessoas que estão aqui, aqui foi o 5º, 6º, 7º, 8º, 9º e assim por diante. Mas eu passei em 7º, eu fui o 7º a ser chamado. E aí qual é a grande questão? Nas 2 semanas que me antecederam, eu realmente não saí de casa. Então eu acho que as pessoas, por vezes, elas têm um certo receio de arriscarem. Elas arriscam tantas coisas, elas perdem tanto tempo com tanta bobagem. Eu vou até fazer um shorts mais pra frente para dizer, para perguntar, né, para as pessoas quais são as coisas estúpidas, ruins que você faz regularmente para estragar a sua vida. E investir no estudo é alguma coisa boa que você deve fazer sempre, regularmente, para melhorar a sua vida, não para estragar a sua vida. E digo tudo isso, meus amigos, por quê? Porque eu, mesmo ficando 2 semanas antes da prova sem sair de casa, eu ainda não passei em primeiro lugar. E eu não era, o fato de eu estar estudando direito não me colocou à frente de outras pessoas. O Vicente trabalhou comigo, o Vicente era veterinário. Você pensa a dificuldade que o Vicente teve, por exemplo. A gente, na verdade, salvo engano, acho que a gente empatou em notas e ele teve lá um critério de desempate. Mas veja, ele era veterinário, né? Ele era formado em medicina veterinária. E ele passou. Tá? O Douglas ainda estudava direito, eu conheci o Douglas também. Então vejam, amigos, o que eu quero que você entenda é que você precisará sacrificar algumas coisas. Ainda que seja necessário você sacrificar 1 ou 2 semanas da sua faculdade, ou do seu curso que você está fazendo, ou de ir na igreja, se for o caso, se você fica muito na igreja, sei lá. Alguma coisa você vai ter que sacrificar, você vai ter que deixar de lado. E eu sabia que se eu conseguisse, nessas 2 semanas, fazer o máximo de revisões que eu conseguisse, eu tinha certeza de que eu ia sentar na hora da prova com a maior tranquilidade do mundo. Qual é o problema? As pessoas não querem abrir mão de nada. As pessoas não querem sacrificar nada. Posso dizer uma coisa para você? A depender do caso, e entendo o que eu vou dizer, não estou dizendo aqui para ninguém perder o emprego ou faltar para perder o emprego, mas cara, quem sabe um dia você conversando com o seu chefe dizendo o seguinte: cara, eu tô precisando faltar e depois eu pago essa hora, ou você já trabalha mais para você faltar um dia. Cara, você vai precisar se organizar e fazer sacrifícios, ainda que seja faltar um dia no seu trabalho, numa sexta-feira que antecede a prova, para dar o sprint final, para fazer o máximo de revisões que você conseguir, ou até pedir para antecipar férias, ou pedir para... Você está entendendo o que eu estou falando, né? Para você realmente passar... Eu fiz isso por 2 semanas, mas pelo menos a última semana antes da prova, você passar realmente concentrado só na sua prova, cara, isso vai fazer uma diferença muito grande. Ah, professor, tem gente que passa sem fazer isso. Claro que tem, mas eu digo eu estou dizendo isso porque, para o meu caso, você pode achar que por eu dar aula aqui, eu sou uma pessoa excepcional, muito acima da média, fora da curva. Não era, cara. Não era. Porque senão eu não precisaria nem estudar. Senão eu não precisaria nem fazer questões. Então, eu posso ser bom para dar aulas, aí eu posso dizer para você que eu tenho uma facilidade muito grande para dar aula, gosto de dar aulas, mas assim, para estudar para a prova, estudar para o concurso, posso dizer para você com muita tranquilidade. Eu tinha as mesmas dificuldades que outras pessoas tinham, e veja só, eu ainda tinha a vantagem de ter tido uma boa base, de estar fazendo faculdade de Direito, e mesmo assim eu não passei em primeiro lugar, mas passei, estava dentro das vagas, tal, tá tudo bem. Fui chamado, enfim, trabalhei lá por bastante tempo, gostei muito de ter trabalhado lá, mas o que eu quero dizer para você é o seguinte: não basta só querer, você tem que querer muito, e você tem que estar disposto ou disposta a sacrificar alguma coisa, a sacrificar um tempo, a sacrificar coisas, ações, hábitos, a sacrificar rotinas. Por quê? Porque se você passa, muda toda a sua vida. No meu caso, mudou a minha vida. Eu era estagiário do Ministério Público, eu ganhava R$ 44,47 por mês. Isso que eu ganhava, eu era estagiário do MP. Eu ganhava R$ 44 por mês. E eu passei a ganhar, na época, R$ 2.600, que era o salário. Então veja, sei lá, quantas vezes a mais o meu salário foi aumentado neste tempo. Então eu digo para você com muita tranquilidade,
Eu estudei dessa forma, comprando apostila, porque na época os cursos eram muito caros, os cursos preparatórios eram muito caros, não existia curso online. O YouTube, se você pesquisar, quando que começou o YouTube? A grande expansão do YouTube foi começando a acontecer nesse período. Então não tinha nem vídeos no YouTube, não tinham pessoas que dão essas aulas no YouTube. Era tudo muito mais difícil. Embora fosse, embora na verdade isso seja um tempo muito próximo do nosso, né? Então 2006, 2007 é um tempo muito próximo do nosso aqui, né? A gente está em 2022, 15 anos de diferença. Mas assim, qual é o ponto? Eu quero que você entenda que hoje em dia é muito mais fácil. Hoje você pode ter acesso às questões lá do que concursos, por exemplo, não tem problema nenhum, então eu falo aqui sem medo. Pode ter acesso às questões que eu mesmo faço as correções e tal, que tiro por vezes lá do que concursos, mas organizando isso de um modo melhor e tal. O ponto principal é, esteja disposto a sacrificar alguma coisa, a sacrificar, ainda que seja uma semana de trabalho, de escola, de faculdade, de convivência, de igreja, de seja lá o que for, ainda que seja uma semana. Eu fiz isso por 2 semanas. Por quê? Porque esse sprint final pode fazer toda a diferença. Eu tenho certeza de que se eu não tivesse ficado essas 2 semanas antes da prova em casa, só saindo do meu quarto para fazer xixi, para almoçar, por exemplo, e ficava ali, tinha uma escrivaninha no meu quarto e tinha a cama do lado, então eu estudava. Quando eu estava muito cansado eu deitava 5, 10 minutos, descansava, voltava a estudar. Isso é o que eu recomendo que você faça. Professor, não consigo fazer isso. Organize-se para você, quando estiver de folga, quando não estiver trabalhando, para você aproveitar melhor o seu tempo. Às vezes são 10 minutos, são 15 minutos, são 20 minutos que você perde durante o seu dia na manhã. Às vezes são 15, 20 minutos que você perde à tarde, mais 15, 20 minutos, 1 hora, 2 horas que você perde à noite. Some tudo isso e você vai perceber que dá sim para você estudar. Que você precisa simplesmente ter essa disposição. E como eu disse para você, não basta querer, tem que querer muito. As pessoas que passaram num concurso tão difícil como esse queriam, mas não só queriam, queriam muito. E estavam dispostos ou dispostas a fazer o que for necessário. Estavam como uma pessoa esfomeada atrás de um prato de comida, porque por vezes era isso mesmo. No meu caso era isso, eu de R$44, olhando a oportunidade para ganhar 2.600, meu Deus, né? Quantas vezes a mais eu não iria ganhar? Então acho que isso foi o que aconteceu para mim, e eu apenas queria contar essa história aqui para vocês a título de exemplo. Hoje em dia existem mais facilidades e você pode usar essa ideia de sacrificar alguma coisa antes da prova para você de fato conseguir melhorar o seu desempenho, porque eu acho que esse é o ponto mais importante. O ponto mais importante não foi ter comprado a apostila, não foi nada disso. O ponto mais importante foi eu estar disposto a sacrificar alguma coisa da minha vida, do meu tempo, da minha convivência, focando exclusivamente na prova. Eu acho que isso, para mim, fez toda a diferença, tá bom? Eu volto em tantos outros vídeos e se você quiser aí me perguntar mais alguma coisa, pode deixar aqui embaixo que eu tenho o maior prazer em gravar vídeos aqui para responder para vocês, tá bom? Eu volto em tantos outros vídeos, sim, porque eu adoro estar aqui.